Ok, começando mais um bate-papo aqui no Estúdio VN, é de lascar comigo, Vieira Neto, e hoje o convidado, aqui sem delongas, já apresentando, amigo de outras datas, Dr. Elvio, evangelista da Clínica da Gente. Tudo bem, Dr. Elvio? Boa noite, Vieira. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, né? Depois de tanto tempo, a gente voltar para bater um papo sobre saúde. Rapaz, depois de tanto tempo, o doutor quer dizer, da FM Maior, que a gente fez aí um quadro de muitos anos, né, doutor? Muito bacana, que marcou a história na época, né? 2000 Foi antes da pandemia, né? Muito antes. Muito antes, né? 2010. Não vai entregar, não, mas assim... 2009, eu acho. Não, 2010 não. Foi não? Foi antes? A clínica 2014, foi 2014 para cá. Foi 2014. Ah, foi? Então... 2014. Faz uns 10 anos aí. Tô me perdido. Mas faz uns 10 anos, faz bastante tempo. Tô me perdido no tempo aqui. E realmente foi um programa que foi muito... O pessoal gostava, ligava, né? E perguntava sobre vários temas, as dúvidas, a gente tirava as dúvidas. E realmente marcou muito. E então hoje tem gente que vai lá na clínica e diz, você que era um médico. Ainda lembro. Ainda lembro, hein? 10 anos, lembra, rapaz. Inclusive... Galera, a memória é boa, hein? Um rapaz que foi umas 2 semanas. O rapaz foi fazer umas filmagens e ele lembrou. Ele disse, olha, você... Ele pensava, inclusive, que eu era mais velho, porque pela voz. Ele disse, olha, porque pela sua voz a gente pensava que você era mais velho. Mas tem gente que ainda lembra, ainda pergunta se... Ainda lembra daquele momento que foi legal. Beleza, o tema de hoje aqui com o Dr. Elvio é infarto do miocárdio, rapaz. Muita gente infartando, inclusive a gente perdeu amigos recentemente, aqui em Baturité, na região do Maciço. Doutor, o que é que está acontecendo, tanto infarto assim, de uns tempos para cá? Assim, o infarto do miocárdio, ela é uma doença que já é muito conhecida, né, já de muitos tempos. É uma doença que mais mata no Brasil. As doenças cardiovasculares são as que mais matam. No Brasil e no mundo também. E realmente tem uma prevalência muito grande, Vieira. Muito grande mesmo. Tá aumentando porque, às vezes, o nosso estilo de vida é um estilo de vida muito estressante. A gente acaba que não tem tempo para se cuidar, de fazer uma dieta legal, né? De fazer uma atividade física, de ter cuidado com a saúde. E acaba que esses fatores, eles influenciam também se você tiver hipertensão, diabetes, outras doenças, que eles vão se juntando para acabar causando esse problema de saúde, que realmente, como eu já falei, é uma doença muito séria, que pode matar já de imediato e algumas vezes não mata, mas pode deixar alguma sequela no coração. A galera fica falando aí, rapaz, foi negócio da pandemia, foi negócio das vacinas, esse vírus aí. Tem algo a ver, doutor? É uma mera coincidência? O aumento dos casos não tem nenhuma relação ainda fechada, né, com vacina ou com o vírus, tá? Sabe-se que o vírus, em alguns casos, ele pode ser tromboembólico, ele pode causar um aumento da coagulação, tá? Mas, assim, sobre as vacinas, não tem nada ainda comprovado de que haja algum tipo de relação entre o uso de alguma vacina, de qualquer vacina que seja, e o caso de infarto. Mas, realmente, é visível que a gente tem tido casos e alguns pacientes até mais jovens, pacientes com infartos que a gente não esperaria ter, como eu falei, um paciente jovem. A gente espera que tenha paciente mais velho, paciente com comorbidade, paciente que é hipertenso, diabético, paciente com história familiar positiva, mas pacientes assim de 30 anos, 40, que a gente tem visto, não é tão comum, mas tem aumentado os casos realmente. Quais os principais sintomas para quem está nesse momento aí acompanhando o nosso programa e de repente sente uma dor no peito, sente uma ardência, uma coisa assim? Aí, será que é refluxo? Será que é alguma coisa que eu comi? Como dá para distinguir aí, portanto, se realmente a pessoa tá infartando, doutor? Interessante sua pergunta, porque é como você acabou de falar. Existem algumas condições que podem similar, ficar parecido com infarto e não é, né? Às vezes, uma paciente que tem refluxo, dá aquela dor retroesternal que nós chamamos, a paciente pode se confundir e achar que é um infarto, não é. Mas vamos lá, o quadro típico do infarto é aquela dor, geralmente em aperto, como se fosse um peso no peito, tá? Realmente mal definida, mal localizada, o paciente não consegue definir exatamente onde é a dor, só diz que tem aquele mal-estar, aquele peso no peito. E muitas vezes essa dor pode irradiar. É a dor que ela começa no peito e pode irradiar para cima, para o braço esquerdo, para a mandíbula, que são os lugares mais comuns, mas também pode ir para o dorso, para as costas. Além disso, pode estar associada à sudorese, que a pessoa começa a suar, pele fria, aí palpitações, pode ter também outros casos, mas vou logo dizendo.
Se a pessoa sentir dor no peito, né, não está necessariamente dizendo que está infartando, não. Porque, como eu falei, podem ter outras situações que pode ser realmente vir com dor no peito e não ser realmente infarto. O que um familiar pode fazer num momento desse extremo, assim? Tá com esse sintoma aí de que, eita, rapaz, tá infartando aí o meu pai, tá infartando aí o meu irmão, o que é que eu devo fazer ali? Vou chamar o SAMU, mas enquanto chega, tem aquela burocracia, né? Você é do SAMU, mas tem uma burocracia para chegar danada, rapaz. Enquanto isso, o que é que a pessoa pode fazer, doutor? Ou não pode fazer nada? Não, Vera, é interessante que numa suspeita de infarto, se você tem algum parente ou você mesmo tá suspeitando que tem algum infarto, é interessante você imediatamente procurar assistência médica, né? Emergência mesmo, se for uma suspeita muito forte, tá? E lá é feito eletro, é feita avaliação pelo médico, alguns exames de sangue também podem ajudar a identificar o infarto. E nesse caso é confirmado ou não. Se for confirmado, existe o tratamento. E o tratamento, ele tem que ser feito em um hospital de referência, porque tem que fazer angioplastia, né? Fazer o cateterismo, que o pessoal chama de cateterismo. E realmente é o cateterismo, que você pega uma artéria, vai até a artéria do coração que está entupida e faz a desobstrução, comumente com um stent, né? Mas é interessante que a suspeita, na menor suspeita de infarto, você procure, se for você mesmo, ou leve um paciente, se for algum familiar, para assistência médica mais rápida, a emergência médica, que essa avaliação é imprescindível, porque quanto mais rápido você identificar e tratar, menos problemas de saúde pode vir a posteriori. A gente não falou, mas é bom explicar o que é o infarto, né? Porque assim, a gente está falando sobre infarto, mas não foi definido. O que é realmente o infarto? O infarto nada mais é do que a obstrução de uma artéria coronária, tá? O que é a artéria coronária? É a artéria que irriga o sangue. O coração, uma artéria que irriga o coração. O coração, ele é uma bomba, como se fosse uma bomba d'água, uma bomba cardíaca, um músculo, que ele bombeia sangue para o corpo todo, inclusive para ele mesmo. O sangue ele é importante porque carrega nutrientes, oxigênio, glicose para o funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. Todas as células precisam desse suporte do sangue. E o próprio coração também precisa. Então ele bombeia para os órgãos e bombeia para si mesmo, tá? Que é via coronárias. Então se alguma artéria dessa obstruir, o sangue não vai conseguir chegar no final, né, no músculo cardíaco para irrigar e ter a troca de nutrientes e oxigênio. E nesse caso vai ter um infarto, que é a necrose, a morte daquela região que não foi irrigada pelo coração. E como é que acontece? Por que obstrui? Geralmente, Vera, obstrui a causa mais comum, que é aqui, mais de 90% dos casos, é porque houve uma placa de ateromatose, que é uma placa de gordura, de colesterol mesmo, que geralmente rompe dentro do vaso, e nesse rompimento ele causa uma coagulação. A coagulação obstrui a artéria. E aí causa a falta de sangue, né, vascularização para aquela região. Quanto tempo, doutor, o corpo ele alerta, ele avisa assim, ou é de imediato? Imediato. Assim que a obstrução... Tem esse negócio de alerta, senti aqui... Não, existe. Não, vamos lá. Melhorei, Isso. Aí tomei um remédiozinho ali, um paliativo e tal, aí depois senti de novo aquela coisa... Existe. Existem as anginas, né? O que é angina? Angina, ela é uma dor precordial, uma dor no peito, né? Que geralmente ela dura, se for angina estável, ela dura menos de 20 minutos, tá? E geralmente ela vem com esforço, tá bom? E que para quando você está a repouso. Isso já é um preditivo de que pode realmente ter alguma obstrução, que não é completa, mas algum estreitamento daquela artéria coronariana, tá? Então, alerta que você já pode procurar um médico para fazer uma avaliação, um eletrocardiograma, aquele pessoal que chama de teste da esteira, que é o teste ergométrico, para saber se realmente há alguma coisa cardíaca e para identificar o grau de obstrução daquela artéria, tá? Então, nem sempre abre o quadro, o paciente está aqui, às vezes está de repouso, fazendo alguma atividade, né, trabalhando, e já abre o quadro do nada tendo aquela dor precordial, aquela dor em aperto e tal. Às vezes existem aqueles sinais de que tem alguma coisa errada, como eu acabei de falar. Às vezes você está fazendo às vezes tem uma emoção forte, dói o peito, ou então você está fazendo alguma atividade, está correndo, está pegando muito peso, está aumentando a sua atividade física e sente aquela dor no peito, mas quando você para, repousa, pode ser realmente também um preditivo de que tem alguma coisa errada e você precisa ser avaliado. Ok, a pessoa
nesse momento, os ouvintes aí acompanhando, gostaria de mandar um abraço, dá like aí, se inscreve no canal, fica à vontade. A conversa é com o doutor Elvio da Clínica da Gente. A Clínica da Gente fica ali embaixo da FM Maior, desde o começo, né? Desde o começo. Doutor? A gente teve uma ampliação agora, a gente alugou outro ponto, a gente abriu um outro ponto, parede com parede, né? Do lado, realmente. E aí a gente aumentou bastante salas, tem mais sala de atendimento para Qual é o segredo ali que é lotado direto? Eu chego ali, rapaz, não tem nenhum canto pra botar o carro ali. É porque é uma clínica que já tem 2014 a gente abriu, né? A gente abriu em 2014, então já tem 10 anos de clínica. E aí a gente foi incorporando vários profissionais. A gente vê pela necessidade da região, no Maciço como um todo. A gente recebe pessoas de todas as cidades do Maciço, inclusive até de fora do Maciço. E a gente percebeu que havia essa necessidade e fomos incrementando mais profissionais, médicos e não médicos também, tá? Existem profissionais, nutricionista, psicólogo, enfim, profissionais não médicos, além de várias especialidades. E aí, com isso, a gente foi aumentando e viu que havia necessidade de ampliar a clínica e foi o que aconteceu. A gente, no final do ano passado, concluímos, porque aquele negócio de obra, né? Que a gente tem um planejamento, mas nunca aquele planejamento, sempre atrasa um pouco, mas aí deu certo. E a gente está com essa ampliação da clínica para atender melhor os pacientes. Aumentou a parte de recepção e vários outros consultórios. Betão está com a gente ali. Beto Zaire está fazendo uma pergunta assim, referente ao mês novembro. Existe lá profissionais aí para fazer os exames de prevenção aí da próstata, sim, aquela coisa toda? Betão, sim. Boa pergunta, Betão. Tem sim. A gente tem um urologista que faz o acompanhamento, né, Novembro Azul, que é um mês conhecido pela essa parte, né? Assim, é um mês que lembra pra gente, mas obviamente que todos os meses a gente tem que ter esse cuidado. Mas é um mês que é importante para a lembrança da saúde masculina, né? Que a gente, homem, a gente tem mais uma resistência maior de ter esse cuidado com a nossa saúde do que as mulheres. Pois é, cara. Inclusive o Dr. Rain, o Dr. Hollywood tá com um câncer de próstata, 13 centímetros. É grande, né? E ele fazia toda a alimentação regrada, tudo direitinho, mas ele tinha um estresse danado na vida dele e não fazia prevenção. Não se cuidou. Porque ele tinha medo do dedinho, né? Não pode ter medo do dedinho. Não, né, Vera, não pode ter medo, não dói, é indolor. E muitas pessoas acham que só com o exame de sangue vai resolver o problema. Não, o exame de sangue ele ajuda, tá certo? É o toque com o exame de sangue. Então, assim, é interessante sempre, todo ano, um homem procurar urologista, né? Que inclusive eu tinha um medo medonho. E aí depois que eu fui, eu digo, é a terceira vez já. Mas é só uma vez por ano, viu, Vira? Não. Brincando aqui, porque o médico, o companheiro seu, eu falei que era radialista, ele disse, rapaz, dê o seu testemunho lá, diga que é uma coisa simples. Mas é. Não, porque eu imaginava que o cara fosse fazer lá a parada lá. É rápido, Vira, não é rápido? Não, muito rápido, é isso que eu ia falar. Eu achava que o cara ia fazer lá e ia ficar, não, é pra cá, não, é pra ali e tal. Mas o cara fez assim, ó, eu vou fazer aqui a comparação. Eu não sei se eu posso fazer aqui. Ele fez aqui, tá, tirou, beleza, tá liberado, próstata de criança, pode ir pra casa. Não dá nem tempo da pessoa sentir dor, assim não tem dor. Doutor, não que eu queira, mas já terminou. Aí ele disse assim, tal. Aí a gente foi conversando, ele deu seu testemunho lá na sua rádio, na época eu estava só na rádio, que é uma coisa simples. Eu tinha medo e aí todo ano eu tenho que fazer. Você brincou aí, é só uma vez por ano? Porque eu tenho um caso familiar, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão, como diz no sertão, encostado de mim também já teve. Então eu tenho que fazer essas prevenções todo ano. E de um ano para o outro, se você não se cuidar, nasce, né? Cresce. E às vezes você vai, depois de 2 anos, já tá uma coisa maior do que se tivesse feito um ano anterior, entendeu? Então todo ano. A mulher não faz a prevenção do colo do útero, né? Do câncer do colo do útero, faz o ultrassom transvaginal, faz o ultrassom mamário. E o homem também tem que ter esse mesmo cuidado. Ok, a gente abriu uma brecha aqui para o Novembro Azul, que foi a pergunta do Beto Zaire, mas vamos voltar aqui rapidinho. A entrevista aqui é rápida e a gente vai voltar aqui para o infarto. Doutor, o que fazer para prevenir exercício físico? O que é que causa mais? É a falta do exercício físico ou é o estresse?
Porque o Dr. Hollywood aí, ele fazia exercício muito bem. No caso aqui, Dr. Hollywood é outra coisa, outra né? coisa. Ele se alimentava bem, mas não fazia a prevenção. No caso do infarto aqui, a pessoa fazendo exercício físico, se alimentando bem, mas com estresse em alto grau, é mais perigoso do que o contrário? É melhor ele fazer a atividade física. Obviamente que o estresse, vamos lá, falando, o estresse, isoladamente, ele é um fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. Ele é um fator de risco. Só que é melhor você, assim, obviamente que é melhor que você não tenha estresse, que você trate o estresse. Mas se você fizer uma atividade física e uma dieta regrada, diminui o risco. Quais são os fatores, a sua pergunta, né? Resumindo, quais são os fatores de risco para uma pessoa ter um infarto miocárdico? Por exemplo, sedentarismo, a pessoa que não faz atividade física, sedentário. Sedentarismo é um fator de risco. A pessoa precisa fazer atividade física regular. E a atividade física regular, Vira, não é você bater um racha quarta-feira, não. Toda quarta-feira eu bato um racha. Esse é mais perigoso, né? Você tem que, isso não é atividade física, você não faz atividade física. Atividade física, pela American Heart Association, é pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora. Mas o ideal mesmo que eles preconizam é 5 vezes por semana. Segunda a sexta. Pega uma horinha do teu dia, uma caminhada que seja. Não precisa ser, olha, eu detesto ir pra academia, eu não gosto de pegar peso. Não precisa, você pega uma praça plana, que não tenha nem muita subida ou descida, para você não machucar muitas articulações. Tá vendo aí, Betão? Bota um tênis confortável e você faz a caminhada de 1 hora. E não precisa nem correr, não. Rapaz, se você com o tempo for criando condicionamento e achar que deve correr, você vai devagarzinho dando os trotes, alternando com a caminhada. Mas o interessante seja 1 hora ininterrupta. Porque tem muito paciente meu que chega assim, mas não tem carteiro que é gordo? Tem muito carteiro que é gordo e vive andando. Mas o cara quer se basear na probabilidade menor? Não, mas o carteiro, ele anda na casa, toma um café, merenda, sei o que, vai na outra casa. Ele não anda ininterruptamente, entendeu? E outra coisa, tem que ver também como é que é a parte da alimentação dele, como você falou. Será que ele come regradamente e tal? Então, assim, caminhada 1 hora por dia, pelo menos 5 vezes por semana, já tá ótimo. Dieta com nutricionista, pessoal. Porque eu vejo muito paciente chegando e diz, não, doutor, eu tirei o refrigerante, eu tirei a fritura, eu tirei a pizza, eu tirei o arroz. Pessoal, é interessante que você procure um profissional, porque assim... E outra coisa, tem muita gente que fala assim, minha esposa foi para um nutricionista, eu tô usando a dieta dela, o marido dizendo isso, sabe? A esposa, ela tem uma idade diferente, uma altura diferente, uma necessidade nutricional diferente do marido. Então, cada um precisa procurar um nutricionista, porque... Não existe uma tabela de nutrição para todo mundo. Não existe isso. Então, cada um tem sua particularidade. Então, nutricionista, né? Dieta com nutricionista, atividade física regular. E se você tiver outros fatores de risco, tratar. Por exemplo, hipertensão. O cara que é hipertenso, ele tem um fator de risco aumentado para ter infarto agudo. Então, tem que tratar. Diabético. O cara que é diabético tem um aumento de fator de risco para infartar. Então, tem que tratar diabetes. Mas não tem cura. Mas você tem medicação e controla. Controla a pressão, controla a glicemia. Tabagismo, Vieira. Tabagismo. O camarada que fuma pé duro, ou mesmo com filtro, ele tem uma chance maior de ter um infarto agudo no miocárdio. Então, acabar com... mas eu fumo só... Não, acabar com o tabagismo. História familiar, isso você não tem como mudar, né? Não, minha família tem história familiar de ter tido infarto. Isso você não muda. Mas as outras coisas que você pode mudar, você deve mudar. Tudo que eu falei, você pode mudar. Você pode ser mais ativo, fazer atividade física, você pode... ter uma alimentação saudável, tudo isso depende de você, entendeu? Agora, como você falou, mas o cara faz tudo isso, é estressado. O estresse aumenta o fator de risco? Aumenta. Mas se você já está cuidando das outras coisas, você diminui. Então, acaba que é melhor você... Se você evitar ser estressado, melhor. Mas se você tiver estresse de outras coisas controladas, você tem o melhor chance. Deixa eu dar um exemplo aqui do Betão. O Betão aqui é um cara que não é um cara assim de exercício físico e tal, mas é um cara bem zen, bem legal, tal. Tudo tá bom, tudo tá tranquilo, mais tarde vai dar certo, aquela coisa toda, e etc e tal. É um fator de risco menor, mesmo ele não tendo essa pegada de atividade física... como você falou aí, doutor? Pelo estresse, que ele não tem estresse, ok, ele tem uma menor chance, mas pelo sedentarismo, não. Aí ele tem uma maior chance. Então, ideal que o Betão... essa sua calma com exercício físico, pronto, perfeito. Regrada uma alimentação. Aí o Betão vai infartar com 120 anos. Eita, Betão. Aí ele tá aproveitando aqui, fazendo uma pergunta. Ele pegou um gancho aí do tabagismo aí. Ele tá fazendo uma pergunta aqui. O Betão tá dizendo assim: o sexo atrapalha ou ajuda nessa questão aí do infarto? O cara que tem uma vida regular sexual,
3 vezes por dia, Não. 2 vezes por dia. Não, é demais, né? Uma vez por semana. Não atrapalha, não. Brincadeiras à parte, mas sendo regular, ajuda, doutor? Não, na verdade, não é um fator de risco para ter infarto o sexo em si, né? A não ser que a pessoa tome alguma coisa, né? Use alguma coisa. Se usar alguma coisa aí uma azulzinha, aquela coisa toda. Se não puder, ou então mesmo, porque assim, existem pessoas, bem lembrado, drogas ilícitas também, não só as drogas medicações, mas cocaína, por exemplo. Cocaína é um fator de risco para você. Se você usar cocaína, você pode ter um infarto agudo no miocárdio também, além de arritmias e outras coisas. Então, tem que ter muito cuidado, que às vezes as pessoas associam medicações lícitas com ilícitas. O sexo não é fator de risco, não. Na verdade, o sexo é saudável, é saúde, o sexo é saudável. Mas tem que ter cuidado com as coisas que vai utilizar, se for utilizar, né? Um amendoinzinho, não tem problema, não. Um açaizinho, uma castanha, uma coisa assim. De risco, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, pode estar liberado aí. Apesar do Novembro Azul, nada de coisa azul, né? Nada de azulzinho. Mas veja, se você tiver indicação, o paciente tiver, você não. Você é novo, você não tem indicação não. Mas se o paciente tiver indicação, é interessante que antes que use, porque veja, tem muito paciente que é diabético e a potência diminui, né? E aí acaba que ele fica frustrado, que não consegue ter aquela potência que tinha antes e tudo mais. Ou que se fez alguma cirurgia de prostática, que também pode ter uma dificuldade maior. Ou mesmo, Vieira, muito problema de ordem psicológica, a pessoa às vezes está ansiosa, estressada e não consegue ter aquela potência. Então, assim, se há necessidade de usar alguma medicação para ajudar, que seja antes passado pelo médico para saber se tem condições de usar, entendeu? Porque as medicações, elas mexem muito com a parte hemodinâmica do paciente, cardíaca. Então, se for indicado pelo médico, aí tá tranquilo. O médico faz os testes, avalia, né? Não vai tomar... Porque essas medicações, elas têm um valor acessível e não precisa de receita. Então, o medo da pessoa chegar lá, tomar, achar que não sabe a dose adequada, não sabe como utilizar e acaba que pode ter problema, né? Então, para isso, antes veja com o seu médico, procura um médico, né? Um clínico mesmo pode resolver isso, avalia, vê se não tem nenhuma contraindicação e se for o caso, se houver necessidade, prescreve. Porque sexo é saúde, sexo é vida, né? Então, é importante até pro bem-estar do homem, ele se sentir melhor. Maravilha. E pra próstata, viu? Lembra da próstata. Olha a hora aqui agora, porque... Betão, 20 minutos aí, 20 minutos de programa. Vamos para as considerações finais aqui. Doutor Elvio... Sobre infarto, se puder falar, o tratamento, né? Que a gente acabou não falando. Eu falei que era bom levar para emergência, mas tem um tratamento. Sim. Só falando rapidamente sobre o tratamento, se puder. Pode. Rapidamente sobre o tratamento. O tratamento ele é feito, geralmente, se puder, se tiver tempo hábil, pela cateterismo, que eles vão até a artéria do coração, dilata e botam um stent. Stent nada mais é do que uma estrutura que ela segura o vaso, para o vaso não voltar, né? Então ele deixa aberto, deixa patente, deixa aberto para o sangue fluir. Algumas vezes é necessário fazer a cirurgia, depende da situação. A cirurgia, o pessoal chama de ponte, né? Ponte de safena, que é a mais conhecida, a ponte de safena. E a ponte de safena o que é? Pega a safena, que é uma veiazinha da perna, abre o peito, e aí você faz uma ponte. Por que chama de ponte? Porque, veja, se existe uma parte que está obstruída, e não tem como desobstruir, porque a ponte se faz, a cirurgia aberta se faz quando o cateterismo não resolve. Em algumas situações não dá para fazer o cateterismo. E aí o que é que faz? Você faz uma ponte, você liga o ponto que vem o sangue, passa pela obstrução e liga no outro lado. Então aquela parte que está obstruída não vai mais fazer nenhum problema. E aí eu chamo de ponte. Chama de safena porque ponte de safena porque é a veia que usa safena, mas pode ser mamária, que é uma artériazinha também que tem aqui no tórax. Enfim, e se não puder, se o paciente não tiver mais safena ou tiver com varizes, usa outras veias. Mas a veia mais indicada é a safena, que ela tem o melhor resultado. Ok, senhoras e senhores, doutor Elvio, para quem está acompanhando aí, não esquece, joinha, like, recomenda, passa para as outras pessoas, não esquece de seguir a gente aí no YouTube e lá no Instagram, tá muito simples, muito fácil, fácil. Vamos fazer corte por lá e colocar alguma coisa aqui dessa matéria. E você aproveita para fazer a parada que tem que ser feita aí, para dar uma força, tanto no canal como aí no nosso Instagram, @delascaroficial. Vamos fazer um collabzinho, vou jogar para a clínica da gente aí, para ver se vai dar um grau, se vai dar legal pacas aí, para a gente fazer outros programas. Próxima semana a gente vai tentar fazer aqui um ao vivo, né, o doutor? Escolher um tema de relevância aí, que está em alta, para a gente bater um papo
papo aqui mais uma vez com o doutor Elvio. Doutor, fica à vontade aí para as considerações finais, meu querido. Vieira, eu agradeço muito o convite, eu fico muito honrado com o convite que você fez. É uma satisfação estar aqui. Você é uma pessoa muito agradável, a gente tem uma amizade de muito tempo, já de muitos anos. Então, acaba que isso ajuda também as pessoas que têm algum tipo de dúvida, a ficar esclarecido, né, em relação a um assunto que é tão pertinente, tão importante. E é isso, a gente está à disposição, sempre que você precisar, você só precisa me mandar um zap, não precisa nem... Mandou o zap, foi quando, Vieira, que tu mandou o zap? Foi ontem? Tá com... Ontem eu reforcei, mas você mandou, eu botei algum impedimento, falei, não, pô, tá fechado já, o que você precisar da gente, a gente vai lá ajudar. Tranquilo. Viu, Vieira? Então, assim, a gente tá disponível para sempre que precisar, a gente bater um papo. Telefone, clínica da gente para... Urgência não tem, né? Lá não, só consulta, né? São atendimentos, consultas, e nós temos vários especialistas, né? Os especialistas são marcados, porque tem os dias, né? Mas todos os dias nós temos exame de sangue, diversos exames de sangue que precisar fazer, ultrassom todos os dias e o clínico também todos os dias, tá? Além do eletro também todos os dias. Mas outros exames, como endoscopia, nós temos, aí tem que marcar, porque tem uns dias específicos. Os médicos vêm de Fortaleza para atender o pessoal daqui de Baturité, do Maciço. E as outras especialidades, temos vascular, que faz escleroterapia, faz essas tiradas de veiazinhas, as veias, né, as varizezinhas pequenas, faz o tratamento com espuma também, com as veias maiores, e outros atendimentos de várias especialidades. Rede social é Clínica da Gente, Baturité. Baturité, exatamente. Aí lá tem tudo, né? Tudo. Tá bem atualizado. Tá né? bem atualizado, mas qualquer dúvida pode mandar uma mensagem, a gente responde. Vieira, tem muitas mensagens, a gente tem recebido muita mensagem, às vezes a gente tenta responder, mas é tanta mensagem que tem que atender o pessoal, tem que responder, mas a gente tenta responder o máximo, mais rapidamente possível, né, para as pessoas ficarem esclarecidas e tirar de suas dúvidas. Doutor Elvio Evangelista, senhoras e senhores, próxima semana novamente conosco aqui no Estúdio VN. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Foi.